Olá, queridos! A paz do Senhor! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Eliseu Martins e esse é o canal Conectados na EBD, um canal que tem por objetivo trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, da classe adulta da editora Betel. Se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, eu sou o pastor auxiliar na cidade de São Francisco do Guaporé, Rondônia, pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, pastoreada pelo meu querido pastor Ronaldo Pacheco, a quem deixo aqui uma calorosa paz do Senhor. E esse canal tem o objetivo de auxiliar professores da classe adulta da editora Betel, trazendo assim alguns subsídios, alguns auxílios para que nós possamos ter uma aula abençoada no domingo. E estamos iniciando hoje um novo trimestre na nossa escola dominical, o terceiro trimestre do ano de 2025. Inicia agora no próximo domingo, dia 6. E Deus vai fazer maravilhas através desta revista, desta palavra, dessas lições, sobretudo através da sua vida, professor da Escola Bíblica Dominical. Convido você a estar conosco durante esse trimestre, durante as 13 lições. Convido você a estar presente na sua igreja, na sua sala de aula, para que os alunos possam compreender a importância da Escola Bíblica Dominical. Sempre que o professor tem costume de faltar, ele transmite uma mensagem diferente daquela que ele transmite com a sua fala. Ele fala que a escola é importante, mas ele falta com frequência e por qualquer motivo. Mas que nós possamos, durante esse trimestre, reforçar a importância da Escola Bíblica Dominical, demonstrando ou mostrando isso através da nossa presença durante todos os domingos, salvo exceções, por motivos de força maior. E esse trimestre, eu digo que será um trimestre muito abençoado, porque nós estaremos falando sobre Jesus. O tema da nossa lição desse trimestre é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E falar sobre Jesus é sempre uma maravilha. Falar sobre Jesus, temos assuntos intermináveis, porque Jesus é maravilhoso. E esse trimestre, então, vamos falar sobre Jesus como o Filho de Deus, a verdade que transforma. Vamos falar sobre seus milagres, vamos falar sobre os seus ensinamentos, vamos falar sobre a promessa da vida eterna que ele nos deixou. E tudo isso na perspectiva do discípulo amado. Então eu te convido a não perder nenhuma aula esse trimestre. Vamos estar junto aí até o final, aprendendo, sendo abençoados para abençoarmos os nossos alunos na nossa sala de aula. Logo após a vinheta, nós retornamos. Muito bem, lição de número 1. E peço a você, desde já, que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative um sininho. E se você já é inscrito e ainda não ativou o sininho, ative o sininho. Deixe seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esta aula com outras pessoas. Ajude-nos a chegar mais longe, a alcançar mais vidas através deste canal. Vamos lá, lição de número 1 do trimestre 3 de 2025. Título: João, o discípulo amado. O nosso tema desta lição é João,
o discípulo que Jesus amava, um discípulo que esteve muito próximo de Jesus, um discípulo que tem um currículo extenso de escritos. Ele é autor do Evangelho de João, ele é autor da primeira, segunda e terceira carta de João, e ele é autor do livro do Apocalipse. Então, é um discípulo que tem um currículo extenso e todos esses escritos demonstram com uma facilidade muito grande o amor de Deus por nossas vidas e a importância de nós demonstrarmos esse amor através das nossas vidas para aqueles que estão à nossa volta. Então, esse vai ser o personagem da nossa lição introdutória do nosso terceiro trimestre de 2025. Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor do Evangelho, para então, a partir da segunda lição, nós começarmos a estudar o que ele escreveu a respeito da sua vivência com Jesus Cristo no dia a dia. Vamos lá, texto áureo. Nosso texto áureo se encontra em João, no capítulo 13, o verso 23, que diz: Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Já começamos com esse texto, esse versículo, ele destaca aí a intimidade, a profundidade da relação que esse discípulo tinha com Jesus. De fato, os seus relatos, o que nós temos sobre ele, o coloca como um discípulo amado. Em um momento tenso, que foi aquela santa ceia que antecedia a crucificação, João estava tão próximo de Jesus que reclinava sua cabeça em seu peito. Essa proximidade física de João com Jesus simboliza uma comunhão espiritual profunda, uma confiança plena e um amor recíproco entre os dois. João não menciona seu próprio nome, mas se identifica como aquele a quem Jesus amava, demonstrando aí humildade e consciência do amor pessoal que Cristo tinha por ele. É tão bom quando nós temos essa consciência que Jesus nos ama. Essa consciência, ela nos faz mais fortes, mais perseverantes, mais insistentes em negarmos a nossa própria vontade para fazermos a vontade de Deus. Na verdade, é essa consciência do amor de Cristo por nós que nos faz levantar todos os dias com disposição para continuarmos a nossa caminhada cristã. Então, João deixa uma lição muito grande para nós sobre termos essa consciência. E isso também nos lembra que todos os discípulos são amados individualmente por Jesus e que ele deseja ter conosco a mesma relação íntima e pessoal que ele tinha com João. Ele quer ter essa relação conosco, essa relação de proximidade, de intimidade, de comunhão. Na verdade, o verdadeiro discípulo, ele não se contenta em apenas seguir Jesus à distância, de longe. Ele busca sempre estar perto, ouvir o seu coração, confiar nos seus caminhos e descansar em sua presença. Assim como João, nós somos convidados a reclinar a nossa cabeça, a nossa vida, os nossos caminhos no peito de Cristo, ouvindo a sua voz e sentindo o seu amor por nós. Esse convite, ele está estendido pelo próprio Jesus a todos nós. Nossa Verdade Aplicada traz a seguinte lição: pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivamos no presente século como referência de amor a Deus e amor ao próximo. Nessa Verdade Aplicada, nós temos um chamamento a uma vida cristã autêntica, fundamentada na palavra de Deus e fortalecida pela ação do Espírito Santo. Este mundo que nós vivemos, ele é marcado pelo egoísmo, pela indiferença, pela superficialidade. O cristão, ele deve ser um reflexo vivo do amor divino. As pessoas, ao olharem para nós, elas precisam ver esse amor sendo emanado de nossa vida. Nós devemos estar tão cheios desse amor que
transbordemos para a vida daqueles que estão próximo de nós. A revelação das Escrituras nos mostra quem Deus é, como Ele ama e como devemos amar. Ela nos dá as diretrizes para fazer assim como Ele faz. A Bíblia ela é o mapa, ela é o guia que guia os nossos passos e molda a nossa compreensão sobre o que significa amar verdadeiramente. Não apenas com palavras, mas com ações concretas, com manifestação prática desse amor em nossas vidas. Já o poder do Espírito Santo nos capacita a viver esse amor de maneira prática, superando as nossas limitações humanas. Porque às vezes nós olhamos para os ensinamentos de Jesus como que esse amor tem que ser demonstrado e nós entendemos que nós não temos condições. Que a nossa vontade, o nosso coração, ele não é habilitado a isso. E aí que entra o poder do Espírito Santo na minha e na sua vida e nos molda e nos faz superar essa limitação humana para que nós possamos então refletir o amor de Deus. É o Espírito Santo que nos dá discernimento, nos dá compaixão e nos dá coragem para nós amarmos até aqueles que nos ferem. E para sermos agentes de paz e graça em todos os lugares onde nós estivermos, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, viver como referência de amor a Deus e ao próximo não é apenas um ideal bonito, não é apenas uma filosofia do cristianismo, mas é uma missão que nós temos, e essa missão é possível e necessária. Possível porque temos o Espírito Santo, e necessário porque esta é a marca que Cristo diz que nós deveríamos possuir. Mas isso só acontece quando nós nos deixamos guiar pela palavra e nos revestir pelo Espírito Santo. Só assim a nossa vida se torna um testemunho visível da presença de Cristo nesse mundo que nós vivemos. E como esse mundo precisa desse testemunho visível do amor e da graça de Deus através da sua igreja. Que nós, durante esse trimestre, aprendendo sobre Jesus no Evangelho de João, nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, de forma que nós sejamos essa testemunha visível da presença de Cristo no mundo, através de nós, através do nosso comportamento, do nosso posicionamento, das nossas ações, daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos. Que Deus possa abençoar imensamente a nossa vida através desta palavra. Nosso texto de referência se encontra em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 21 e 22. Nós temos 3 referências hoje. E Mateus 4, 21 e 22 diz: E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Segunda referência, João capítulo 19, verso 26 e 27, que diz: Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E terceira referência, João 21, verso 7, que diz assim: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Aleluia! Os hinos sugeridos para a nossa lição são os hinos 26, 197 e 214. Nosso motivo de oração:
Oremos para que os crentes em Jesus sejam abundantes no amor ao próximo. Oremos para que nós sejamos abundantes no amor ao próximo. Esse pedido de oração, ele nos lembra da importância do amor como marca distintiva dos seguidores de Jesus Cristo. O amor precisa, é necessário que ele esteja presente na nossa vida. Não é uma opção eu ter essa marca do amor. É uma necessidade, é uma obrigação. Jesus mesmo, ele afirmou que o amor ao próximo é um dos maiores mandamentos. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 22, e que a vida cristã deve refletir essa prioridade. Nós precisamos entender isso. Se não entendermos isso, nós nunca conseguiremos viver o verdadeiro cristianismo. Ser abundante nesse amor significa que o amor não deve ser escasso ou superficial, mas deve ser um amor generoso, constante, ativo na nossa vida. É um amor que vai além das palavras, alcançando gestos concretos de cuidado, de perdão, de serviço. Quando o corpo de Cristo vive isso, quando a igreja de Jesus coloca isso em prática, o mundo vê o poder transformador do Evangelho. Por isso, ao orarmos por essa abundância de amor, estamos pedindo ao Espírito Santo que capacite cada crente a viver uma fé vibrante, uma fé viva, dinâmica, que se traduz em ações diárias que glorificam a Deus e abençoam a comunidade ao seu redor. Oh, irmãos, como nós estamos precisando de uma igreja atuante, de crentes que realmente vista essa roupagem do amor e que tenham seus corações cheios dessa virtude de Deus, para que o mundo possa entender que ainda hoje, no século 21, Jesus transforma vidas. Ele pega aquele que está fadado ao fracasso, aquele que é desprezado, aquele que vive em pecado, aquele que está morto diante da presença de Deus. E ele traz vida, ele traz transformação, ele traz uma nova roupa para a vida desta pessoa. E esta pessoa agora começa a refletir o seu amor. Que nós possamos, nesta oração, clamar ao Senhor com o nosso coração, para que os crentes em Jesus sejam mais e mais abundantes no amor ao próximo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai bendito, é no nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos neste momento. E a nossa oração tem um objetivo muito específico, Pai. Nós queremos te pedir neste momento que os nossos corações, que os corações dos teus filhos, da tua igreja, a cada dia, Pai, sejam cheios de forma abundante, de forma que transbordem, cheios de amor. Amor para contigo, Senhor, tirando de nossas vidas todo e qualquer empecilho de fazermos a tua vontade. Amor ao próximo, tirando de nossa vida todo e qualquer empecilho de ajudarmos, de auxiliarmos, de falarmos do teu amor para as pessoas. Que as pessoas possam perceber esse amor através da vida de cada crente, Senhor. Para que esse mundo possa entender, através deste amor visto em nossas vidas, que servimos um Deus que tem um amor tão grande que se dispôs a morrer na cruz do Calvário por nossas vidas. E que esse amor em nossas vidas seja tão contagiante que as pessoas possam passar a te conhecer através das nossas vidas, através das nossas ações. E que, se preciso for, Senhor, que nós possamos falar com eles sobre o teu amor, mas que as nossas vidas já seja uma garantia de que há alguém muito poderoso e muito amoroso disposto a transformar vidas e a salvar corações. Em nome do teu Filho Jesus, nós te oramos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Então, são três. E o primeiro é saber que seguir a Jesus gera transformação de caráter. É muito forte esse objetivo.
Seguir a Jesus gera transformação de caráter. Se eu não estiver disposto a ter o meu caráter moldado, eu estou no lugar errado quando eu participo da Igreja de Cristo. Porque esse é o destino daqueles que seguem a Jesus, ter uma transformação em sua vida. O segundo objetivo é ressaltar a fidelidade de João como discípulo de Jesus. João, ele possuía aquela virtude do fruto do Espírito chamado fidelidade. Fidelidade, essa que reflete duas situações na vida da pessoa. A primeira é a fidelidade de estar diante de Deus e replicar a sua vontade em sua vida com fidelidade. E o segundo aspecto dessa fidelidade é estar disposto a morrer pelo seu Senhor. Então, João, ele nos mostra isso através da sua vida, essa fidelidade ao Senhor Jesus. Terceiro, reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor. Isso quer dizer, nós vamos aprender nessa lição que quanto mais caminhamos com Jesus, quanto mais perto estamos, mais exalamos o seu amor. Conhece algum cristão que não exala amor? Conhece algum cristão que não ama? Ele está distante de Jesus. Ele está muito longe da presença de Deus. João, ele diz o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não... Gente, isso é muito forte. Essa lição nos traz assim uma reflexão sobre a nossa vida cristã. Nos traz uma reflexão sobre a vida cristã que nós estamos levando. Porque quem não ama, não conhece a Deus. Quanto mais eu caminho com Jesus, mais esse amor vai sendo exalado da minha vida, porque mais eu vou sendo cheio desse amor. Muito bem, muito bem. Isso é só os objetivos da lição, não vamos nos empolgar, não é verdade? Vamos lá, esboço da lição. Nessa lição nós teremos 3 tópicos. O primeiro é o jovem João, filho de Zebedeu. O segundo é o discípulo amado e o terceiro é João, o apóstolo do amor. Muito bem, vamos à nossa introdução. A nossa introdução diz assim: nesta lição nós estudaremos a caminhada do jovem João, o filho de Zebedeu, discípulo e mais tarde apóstolo de Jesus. Descrito como discípulo amado, João viveu até a idade avançada, depois de receber de Deus a revelação do livro do Apocalipse. Ele também ficou conhecido como o apóstolo do amor. João, esse apóstolo de Jesus tão marcante pela sua expressão de amor, ele é carinhosamente descrito nas Escrituras como o discípulo amado, ou o discípulo do amor, uma expressão que revela sua profunda intimidade e especial relacionamento com o Senhor Jesus. Nós veremos como João, desde o chamado para seguir Jesus, passou por uma transformação tão grande na sua vida. De um jovem impulsivo para o apóstolo do amor. Coragem e fé inabalável nós vemos na vida desse homem de Deus, que é uma referência tão grande para nós e que deixou um legado tão grande através do seu exemplo e dos seus escritos. Analisaremos nessa lição alguns momentos muito marcantes da vida e do ministério, e buscando inspiração para a nossa vida cristã. Essa lição trará muita inspiração para a nossa vida cristã. Vamos à nossa lição? Essa lição está muito emocionante, gente. Essa lição está uma lição assim. As lições desse trimestre vão ser lições assim que em alguns momentos não vai ter como. A gente vai estar aqui, a gente vai ter que parar, porque a glória de Deus com certeza vai descer, porque é um assunto muito, muito maravilhoso. Falar sobre Jesus, falar sobre o amor de Deus é algo que realmente transborda
na nossa vida. Mas vamos ao tópico 1. Vamos ao tópico 1. O jovem João, filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Nós vemos isso em Mateus 4:21, quando eles foram chamados por Jesus. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. João e Tiago eram pescadores e estavam reparando as redes de pesca quando foram chamados por Jesus. Os dois irmãos imediatamente deixaram tudo, inclusive seu pai, e passaram a seguir o mestre. Está lá em Mateus 4:22. João, e seu irmão Tiago, eles eram pescadores, eles pescavam no mar da Galileia. Quando Jesus encontrou eles estavam reparando as redes, eles estavam arrumando as suas redes. E Jesus então chega e chama eles para serem seus discípulos. Eles não pensaram duas vezes, deixaram tudo para trás, suas redes, seu pai, e foram seguir Jesus. Isso demonstra assim uma prontidão e um coração disposto assim para responder o chamado de Jesus de uma maneira extraordinária. Era o início de uma jornada que transformaria profundamente, levando João a se tornar não apenas um dos 12 apóstolos, mas também o discípulo mais chegado de Jesus. Ele é conhecido nos seus escritos por sua intimidade, pela sua fidelidade a Jesus. Então, ainda muito jovem, ele já ouviu essa voz, ouviu esse chamado e atendeu o chamado de Cristo para a sua vida. Tópico 1.1. Dois jovens impetuosos. João esteve presente em eventos marcantes da vida terrena de Jesus. Em alguns momentos ele chegou a revelar um caráter impetuoso. João, ele, junto com seu irmão Tiago, eles eram conhecidos pelo seu temperamento forte. Esse traço ficou evidente em diversos momentos da caminhada com Jesus. Quando Jesus nos chama, nós estamos todos cheios de espinhos, né? Todos cheios de arestas, todos cheios de caroços, de mondrongos, estamos todos deformados. E assim era João também. João e Tiago, quando eles foram chamados, eles não eram esses discípulos, esses apóstolos, esses crentes transformados, cheios da virtude de Deus. Não, eles eram pessoas que precisavam de uma transformação. E esse traço, esse temperamento deles ficou evidente em alguns momentos da caminhada com Jesus. E um exemplo foi quando a estadia de Jesus numa aldeia samaritana foi recusada. Jesus estava passando pela aldeia e queria hospedar-se ali, e os samaritanos não deixaram. Aí, nessa ocasião, João e Tiago chegaram a pedir a Jesus se ele queria que eles pedissem fogo do céu para consumir os moradores daquela vila, né? Demonstrando assim uma reação muito impulsiva, muito severa. E apesar dessa impulsividade, João foi amadurecendo, ele foi crescendo na fé, ele foi aprendendo com Jesus o verdadeiro significado do amor, da mansidão, da humildade. E essa transformação marcou a sua trajetória, que passou de um jovem impetuoso para um apóstolo cheio de amor e cheio de paciência. Agora vocês imaginem crentes, né? Pessoas crentes, pessoas que pregam o amor, pedindo para Deus mandar fogo do céu para consumir alguém que o contrariou. Né? Algum tempo atrás nós vimos na mídia por aí um crente, né, amaldiçoando alguém, que esse alguém teria um câncer. Meu Deus! Meu Deus! Jesus olha para Tiago e João e fala: ei, gente,
Eu não vim para destruir almas, não. Eu vim para salvar as almas do inferno. Eu não vim para matar pessoas. Eu vim para dar vida e vida com abundância. E João, então, foi sendo transformado aí por esse amor que Jesus demonstrou através da sua vida. Tópico 1.2, Filhos do Trovão. Ao selecionar seus 12 discípulos, o mestre chamou João e Tiago de filhos do trovão. Os filhos de Zebedeu foram assim chamados devido à sua personalidade impulsiva, explosiva, forte. Jesus, então, Mateus 4, começa a escolher os seus discípulos. Os primeiros discípulos a serem chamados são Tiago e João. E ele designou esses dois como filhos do trovão. Essa designação, ela refletia a personalidade intensa desses dois irmãos, essa personalidade impulsiva, apaixonada, característica importante, evidentemente, né? Se direcionada para o rumo certo. Essa força da natureza que esses dois homens eram, ela foi moldada, ela foi transformada pelo convívio próximo com Jesus. João, em especial, aprendeu profundamente o significado do amor de Deus, revelado ali no sacrifício de Jesus por toda a humanidade, quando escreve João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É no chamado para amar até o extremo. Ele escreve no capítulo 15, o verso 13, que ninguém tem amor maior do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ao longo da caminhada de João, ele teve o seu caráter suavizado, mudado, moldado, transformado e passou a ser conhecido como o discípulo amado, símbolo de uma fé marcada pelo amor, pela mansidão, pela humildade, pela fidelidade, por um comportamento que se importava com as pessoas. Agora nós já não vemos mais aquele João que queria que descesse fogo do céu, mas nós vemos um João que tenta de todas as formas orientar as pessoas para tirá-las do fogo do inferno. Eita glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Tópico 3. Tópico 1.3. O perigo de se achar superior. João, ele era um homem intenso em sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galileia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando demônios pelo poder do seu nome. Mas eles, João e Tiago, impediram, proibiram o homem de fazer isso, porque não era um dos seus 12 discípulos. João, ele era um camarada muito zeloso por Jesus. Então ele percebe que alguém está falando em nome de Jesus e expulsando o demônio. E ele observa que esse camarada não fazia parte dos 12. Então o que ele faz? Ele repreende o homem. Ele repreende, fala que não é para fazer aquilo, porque ele não fazia parte dos 12, e ele vai alegre para falar isso com Jesus. Jesus, nós encontramos ali um homem, e esse homem estava expulsando o demônio em teu nome, mas ele nem faz parte do nosso grupo, Senhor. Esse episódio, ele revela um traço sutil, mas muito perigoso, que pode surgir no coração até daqueles mais próximos de Cristo. Até daquelas pessoas mais íntimas de Jesus. A tendência à exclusividade espiritual. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Um sentimento de superioridade religiosa.
Às vezes nós começamos a ler a palavra, às vezes nós começamos a orar, a jejuar, nós começamos a consagrar a nossa vida e nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós temos uma tendência muito grande de quando fazemos isso, nos acharmos superior às outras pessoas. Às vezes, por ter terminado de ler a Bíblia toda, nós dizemos: o crente que não leu a Bíblia toda não é crente, porque ele leu a Bíblia toda, né? Às vezes, porque ele ora todos os dias de madrugada, ele diz que quem não ora todo dia de madrugada não é crente. Devemos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Superioridade religiosa, exclusivismo espiritual. Só nós, só nossa igreja, só nossa denominação, só nosso ministério é o ministério da graça, é o ministério aprovado por Deus. Precisamos tomar muito cuidado com isso. João e os outros discípulos, eles estavam tão envolvidos na missão com Jesus, que chegaram a pensar que apenas eles poderiam agir em nome do Mestre. Mas Jesus chama a atenção deles. Jesus corrige eles com firmeza e diz que quem não é contra ele é por ele. Quem não é contra nós é por nós. Ele ensina que o reino de Deus é maior do que qualquer grupo religioso, é maior do que qualquer título. E que o poder do seu nome não está limitado a um círculo fechado. Esse episódio nos alerta contra o orgulho espiritual, contra esse exclusivismo religioso. Existem igrejas, existem crentes que não falam com crentes de outras igrejas. Existem crentes que não saúdam crentes de outras igrejas. Existem crentes que não aceitam convites para irem em outras igrejas. Existem crentes que não convidam ninguém de outra igreja para ir na sua igreja. Ele tem esse sentimento de exclusividade. Existem igrejas que, quando há um movimento envolvendo ministérios diferentes, elas ficam de fora. Precisamos tomar muito cuidado, porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não deve se julgar melhor do que os outros, mas ele deve reconhecer e celebrar quando o nome de Jesus é glorificado, mesmo que por meios de pessoas diferentes daquelas que nós estamos acostumados a ver, através da qual se manifesta o poder de Deus. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem pressa em salvar. E ele quer nos fazer um canal de bênção para abençoar. Ele não morreu na cruz para fazer de mim e de você uma pedra de tropeço, mas para fazer de mim e de você um canal de bênção. Ele nos salvou para que nós possamos proporcionar a salvação de outras pessoas. Precisamos estar atentos a isso, para nós não pararmos no meio do caminho. É importante nós observarmos nesse primeiro tópico que seguir a Jesus gera transformação de caráter. A igreja de Cristo é uma igreja, é um povo, é uma gente diferente dos demais. E essa diferença não é por outra coisa, é pelo amor de Deus derramado no nosso coração. Eita glória! Tópico 2, o discípulo amado. O amor de Jesus contagiou João de tal maneira que ele passou de filho do trovão, aquele que queria fazer descer fogo do céu para matar as pessoas, passou disso, de filho do trovão, a apóstolo do amor. O amor de Jesus foi tão impactante, tão profundo na vida de João, que transformou totalmente a sua vida. Inicialmente conhecido, junto com seu irmão, como filhos do trovão. Essa designação, que revelava o temperamento impulsivo deles, teve que passar por um processo.
E João passou por esse processo, um processo de amadurecimento espiritual. E ao longo da caminhada dele com Cristo, ele foi sendo moldado pelo exemplo de Cristo, de mansidão, de graça, de amor incondicional. E essa transformação foi tão marcante que João passou a ser conhecido como o apóstolo do amor, sendo o único evangelista a descrever a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Nós vamos ver isso pelo menos em 5 referências. Em João, capítulo 13, verso 23, em João 19, 26, em João 20, verso 2, em João 21, verso 7, João 21, verso 20. Essa expressão de João, que denomina a si mesmo como o discípulo que Jesus amava, não demonstra um orgulho, mas demonstra uma profunda consciência do amor pessoal de Jesus por ele. Esse amor que o constrangeu, que o purificou, que o redimiu daquela identidade que ele tinha de filho do trovão, aquele homem impulsivo, aquele homem explosivo, aquele homem... Ele foi, então, impactado, transformado por esse amor. Eu não sei você, mas com frequência eu me sinto assim. Vendo de onde ele me tirou e onde ele me colocou, o que ele fez por mim, às vezes fico pensando que ele me ama até mais do que ama os outros. Não com um sentimento de exclusivismo, mas sim com um profundo sentimento de gratidão pela graça, como reconhecimento de que grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Meu Deus, onde eu estaria se não fosse esse amor de Deus? Onde eu estaria se não fosse essa graça infinita de Deus? João, ele não apenas recebeu o amor de Jesus, ele passou a viver e a pregar esse amor. Suas epístolas, elas são carregadas dessa mensagem, com afirmações como: amados, amemos uns aos outros porque o amor é de Deus. Como vemos lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, o verso 7, ou o que nós temos no verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. A história de João nos mostra que ninguém está além do alcance transformador do amor de Jesus. Um coração impulsivo pode se tornar um coração compassivo. Uma mente agitada pode ser pacificada pelo amor de Deus. Uma vida comum pode se tornar um canal da graça extraordinária de Deus para a vida de multidões. Assim como João, nós podemos ser transformados de dentro para fora. Tudo começa com ouvir a sua voz, andar com ele e deixar seu amor moldar a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Tópico 2.1. João e o Mestre. João solidificou sua amizade com Jesus, destacando-se por sua proximidade com o Mestre, bem como Pedro e Tiago. A amizade de João com Jesus, ela foi alicerçada de maneira muito profunda, muito singular, muito diferente da amizade dos outros 11 apóstolos. Entre esses 12 discípulos, ele fazia parte de um círculo mais íntimo, junto com Pedro e Tiago. E entre Pedro e Tiago, ele tinha ainda mais proximidade com Jesus. E essa proximidade especial foi marcada por momentos em que apenas esses 3 eles foram convidados para testemunhar alguns acontecimentos extraordinários acontecidos no ministério de Jesus aqui na Terra. E nós vamos ver 3 momentos que revelam a profundidade da comunhão entre Jesus e o Mestre, citando como primeiro a transfiguração,
lá em Mateus 17. Mateus 17 fala sobre a transfiguração, onde Jesus se transfigura na frente dos seus discípulos, uma luz muito forte, uma glória de Deus que envolve o lugar, e nesse momento aparecem Moisés e Elias, ali diante dos olhos dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Ali João viu a glória do Filho de Deus de forma assim sobrenatural. Ouviu a voz do Pai e testemunhou a presença de Moisés e de Elias. Esse momento não apenas revelou a divindade de Jesus para João, mas fortaleceu ainda mais o vínculo espiritual que ele tinha com Jesus. Foi algo tão extraordinário, foi algo assim tão maravilhoso, que Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se tu quiseres, nós fazemos aqui 3 tabernáculos. Um para você, um para Moisés e um para Elias. Vocês sabem o que isso significa, irmãos? Você sabe o que Pedro estava sentindo naquele momento? O que João, o que Tiago estava sentindo naquele momento? Eu não sei como é a sua vida espiritual, como é o culto que você presta a Deus, como são os cultos na sua igreja. Mas na maioria dos cultos que nós participamos na nossa igreja, nós temos essa sensação que Pedro teve, que João teve, que Tiago teve. Essa sensação de não querer mais sair daquele lugar, porque aquele lugar tem uma glória tão abundante de Deus, que dá vontade de não sair mais, de não terminar mais aquele culto. E isso é um reflexo de cada crente. Às vezes nós podemos pensar que isso é a igreja, às vezes nós podemos pensar que isso é o pastor, às vezes nós podemos... Não. O nosso culto ele é individual. O nosso pastor nos dirige, o nosso pastor nos guia, o nosso pastor ele busca trazer esse ambiente de graça, de unção, através de uma palavra, através de um louvor, através de uma oração, mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Quanto tempo faz que você não tem essa sensação em um culto? Quanto tempo faz que você não tem essa sensação na presença de Deus? Essa sensação de não querer sair mais, de não querer terminar mais o louvor, de não querer terminar mais a oração, de não querer que termine mais aquele culto, aquela reunião. Quanto tempo faz que você não tem esse sentimento? Isso faz muita falta na vida do crente. Busque. Pedro disse: Senhor, quer que nós façamos uma cabana para cada um, um tabernáculo para cada um, porque estar aqui, Senhor, é bom demais. É muito bom. O segundo episódio que esses 3 presenciaram por serem próximos de Jesus foi o episódio da ressurreição da filha de Jairo. Jesus não permitiu que ninguém entrasse na casa com ele, a não ser Pedro, Tiago e João. Ele foi um dos poucos a ver de perto o poder de Jesus sobre a morte. Imaginem, estar ali com Jesus, vendo Jesus ressuscitar o morto. Esse momento aprofundou a fé de João no Senhor Jesus como aquele que tem autoridade absoluta sobre a morte, sobre a vida. Meu Deus do céu! O terceiro episódio marcante foi aquele episódio do Getsêmani, na hora mais angustiante de Jesus, antes da cruz. Quem estava lá? João. João foi um dos 3 convidados a estar ali com o mestre no jardim. Ele estava junto ali com Pedro e Tiago. Ali João viu o sofrimento emocional de Jesus, provando que a verdadeira amizade ela não é construída apenas de momentos de glória, mas também constituída de momentos de vales,
momentos de dor. João nos ensina que caminhar perto de Jesus é um privilégio que transforma a vida da gente. Sua intimidade com Jesus, ela foi fruto da presença constante, da sensibilidade espiritual, foi fruto de um amor sincero diante de Deus. Assim como João, nós somos convidados, chamados a andar com Jesus, não apenas nas bênçãos, louvando quando as coisas estão boas, pertinho dele, clamando pela presença dele quando as coisas estão boas, mas também nos momentos difíceis, que a murmuração possa não fazer parte da nossa vida, mas que haja sempre na nossa boca um canto de louvor para louvar aquele que está sempre conosco, que morreu por nós. Nós recebemos a cada dia um chamado para andar com Jesus e viver em profunda comunhão com Ele, demonstrando assim fidelidade diante da sua presença. Oh, glória a Deus! Tópico 2.2, João foi impactado pelo amor do Mestre. João era ainda bem jovem quando passou a seguir a Jesus, de quem se tornou muito amado, muito próximo. Certamente esse amor impactou o jovem discípulo ao longo de toda a sua jornada na terra, de tal maneira que o amor se tornou a tônica de sua mensagem e de sua vida. O chamado de Jesus na vida de João para segui-lo ocorreu quando João era ainda jovem. E desde o início ele foi profundamente tocado pelo amor, pela ternura, pela verdade que fluíam de Jesus. Entre os discípulos, João se destacou por sua sensibilidade ao amor de Jesus, a ponto de ser descrito no Evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. O que dá título à nossa lição. Né? Por quê? Repetimos tanto isso durante a lição? Porque esse é o título da nossa lição. Esse título não indica, né, esse título de o discípulo que Jesus amava, não indica aí uma preferência, um favoritismo, mas uma profunda consciência que João tinha do amor pessoal de Jesus por ele. Era como se João vivesse constantemente com o coração encostado no coração de Jesus. Na última ceia, enquanto os demais discípulos estavam inquietos, confusos, João estava reclinado no peito de Jesus. Um gesto que simbolizava ali descanso, simbolizava confiança, comunhão. Gesto esse que deveria fazer parte da nossa vida. Este aconchego nos braços daquele que nos amou de tal maneira deveria ser algo mais corriqueiro nas nossas vidas. O amor de Jesus que impactou a vida de João foi tão forte que moldou o caráter e a missão de João. Aquele jovem impulsivo, chamado de filho do trovão, tornou-se o apóstolo que mais escreveu sobre amor. Tanto no evangelho que leva o seu nome, quanto em suas cartas pastorais. João nos ensina que ninguém permanece o mesmo depois que experimenta o amor de Deus. O amor de Cristo não apenas nos consola, ele nos transforma também. João foi impactado, foi moldado, foi guiado por esse amor. E é assim também que deve ser conosco. Quanto mais próximos estivermos do coração de Jesus, mais seremos semelhantes a Ele. Mais seremos semelhantes a Ele. Quer saber se alguém está próximo do coração de Jesus? Observa a vida dele. Observa como ele se comporta, como ele trata as pessoas,
como ele se importa com aqueles que estão distantes da presença do Senhor. Observa, porque a marca mais profunda na vida de um discípulo de Cristo é o amor que ele tem por Deus, a fidelidade que ele tem por Deus e o amor que ele tem pelo seu próximo. Tópico 2.3. João ouvia o Mestre. João seguiu, amou e imitou o seu Mestre, de quem se tornou um amigo próximo. João, ele foi um discípulo que seguiu Jesus com muita devoção. Amou com profundidade, o imitou com muita sinceridade. Quando nós olhamos os acontecimentos na vida de João após a partida de Jesus, nós ficamos espantados de como alguém pode ser tão profundamente transformado, ter o seu caráter moldado de uma maneira tão espetacular como nós vemos na vida de João. Sua proximidade com Jesus não foi apenas física, mas principalmente espiritual. Ele se tornou um amigo íntimo de Jesus. Alguém que sabia escutar mais do que falar, alguém que compreendia o coração de Jesus. Na última ceia, João estava tão próximo de Jesus que ele acabou se tornando o porta-voz dos discípulos quando Jesus revelou que alguém ali o trairia. Pedro, que estava assim, um pouquinho mais distante, fez um sinal para João. Ei, João, pergunta para ele quem é que vai trair. Isso mostra que João era alguém de confiança, não só dos demais discípulos, mas também de Jesus. Alguém que ouvia com atenção e sabia se comunicar com Jesus. Os discípulos, o discípulo que ouve é o discípulo que compreende. João não nos ensina o valor da escuta sensível, da intimidade silenciosa, da presença atenta diante de Jesus. Em um mundo de muito barulho, o verdadeiro amigo de Jesus é aquele que sabe reclinar-se e ouvir, e, sobretudo, obedecer aquilo que Jesus fala. Oh, irmãos, que nós possamos ser como João, que nós possamos cultivar um relacionamento tão próximo com Jesus, a ponto de sermos os primeiros a ouvir a sua voz, a entender a sua dor e a transmitir a sua vontade aos outros. Que quando as pessoas quiserem saber alguma coisa de Jesus, que nós possamos estar tão próximo dele, que elas possam nos procurar para saber qual é a sua vontade. E eu digo, sem medo de errar, que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que possamos ser seus porta-vozes para aqueles que estão confusos, aqueles que precisam de esclarecimento, aqueles que estão em trevas e precisam de uma palavra que lhes traga luz, que lhes traga vida, para que possa reacender uma esperança em seus corações. Muito bem, nesse tópico nós vimos que o amor de Jesus contagiou João de tal maneira que isso refletiu na fidelidade dele como discípulo de Jesus. Tanto no sentido de replicar aquilo que Jesus viveu e ensinou, como quem está disposto a morrer pela causa do Mestre. É aquela fidelidade escrita por Paulo em Gálatas 5:22, como fruto do Espírito. A sétima virtude do fruto do Espírito. Ele demonstrou essa fidelidade, ele demonstrou essa fé, esse amor no Senhor, porque teve o seu caráter transformado. Que maravilha! Tópico 3. João, o apóstolo do amor.
Além dos versículos que registram o discípulo a quem Jesus amava, temos no Evangelho de João o texto que podemos classificar, que podemos como identificar como texto áureo da Bíblia. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas duas primeiras epístolas atribuídas a João, é frequente a menção ao amor de Deus e de uns para com os outros. Nesse tópico veremos que o apóstolo expressou o amor em seus escritos e no cuidado com Maria. Tópico 3.1. João cuidou de Maria. João, que antes presenciou os milagres de Jesus, agora estava aos pés da cruz, imóvel, atônito, juntamente com Maria. Ali Jesus viu o sofrimento de sua mãe e do discípulo a quem amava, perto dela. Jesus então diz a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E diz ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. Temos esse registro em João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e 27. Esse momento descrito em João 19 é profundamente comovente e carregado de um significado muito grande, tanto teológico quanto emocional. A cena acontece no auge do sofrimento de Jesus, enquanto ele está pendurado ali na cruz, com a dor, com a angústia muito grande. Ainda assim, mesmo diante da morte, Jesus demonstra compaixão, demonstra cuidado, demonstra responsabilidade. Na cruz, Jesus não suportava apenas os pecados do mundo, mas também mantinha a sua sensibilidade e amor pelos que estavam ali ao seu redor. Vemos isso antes um pouco dessa cena, quando os seus algozes estavam ali pregando, colocando ele na cruz, e ele olha para aqueles homens e diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento ali, que João e a sua mãe estavam ali, ao ver ela e ver o seu discípulo, os dois ali próximos, ele reconhece o sofrimento deles. Ele sabe que eles estão sofrendo. Maria, porque via o seu filho inocente sendo crucificado. E João sofria como discípulo, porque agora vê o seu amigo, vê o seu mestre sendo pregado numa cruz, sendo maltratado, sendo condenado à morte. Ao dizer a Maria, mulher, eis aí o teu filho, e João, eis aí a tua mãe, Jesus estabelece ali um novo vínculo entre os dois. Esse gesto não é apenas um cuidado humano, é também uma expressão de seu amor que transcende o biológico e alcança o espiritual. Esse ato de Jesus, ele revela pelo menos duas coisas. O primeiro, o valor da família espiritual. A igreja, ela nasce do amor, ela nasce da fé. Ela tem um laço espiritual que pode ser tão forte quanto os laços sanguíneos. Jesus, com esse ato, cria uma nova família entre Maria e João. Isto é, aponta para a igreja como uma família de fé, unida pelo amor de Deus. A segunda coisa revelada nesse ato de Jesus é o exemplo que ele nos dá de honra e de responsabilidade filial. Jesus, mesmo naquela condição, estava preocupado com sua mãe, como que ela seria amparada naquela situação. E ele mesmo pregado numa cruz, ele honra a sua mãe. Ele cuida da sua mãe. Ele deixa o seu discípulo mais querido para cuidar da sua mãe. Deixa a sua mãe aos cuidados dele. Ele nos dá o exemplo, um exemplo que nós devemos seguir em cuidar do nosso pai, honrar o nosso pai, honrar
a nossa mãe. Esse gesto nos traz alguns questionamentos hoje. Temos cuidado daqueles a quem Deus nos confiou? Temos amado a nossa família espiritual? Estamos dispostos mesmos a ser canal do cuidado de Cristo para a vida de alguém? Para refletirmos, que possamos ser sensíveis à dor dos outros, mesmo quando nós estivermos passando, enfrentando as nossas próprias dores, as nossas próprias batalhas. Que possamos valorizar e cuidar da nossa família, especialmente nos momentos difíceis. Que possamos reforçar os laços com nossa família da fé, pois somos irmãos uns dos outros em Cristo Jesus. Como tem pessoas que não gostam de congregar, que dizem que não sentem falta, que dizem que não precisam. Eu conheço uma irmã que trabalha numa outra cidade e ela só pode congregar aos domingos, que é quando ela retorna novamente a uma cidade próxima. E sempre que ela recebe a oportunidade, ela diz da saudade que ela sente de congregar com os irmãos, todos os cultos da semana. Ah, irmãos, quando essa saudade não existe, nós precisamos rever os laços que nós temos com a nossa família espiritual. Que parte nós fazemos dessa família se não temos saudade de ver os nossos irmãos, de cultuar junto com os nossos irmãos, mas que nós possamos reforçar esses laços. Que possamos também servir como João, que possamos estar disponíveis para receber, para acolher, para proteger, para cuidar daqueles a quem o Senhor colocar na nossa vida. Que nós possamos assim fazer para que o amor de Deus seja demonstrado, revelado, refletido através da minha e da sua vida. Tópico 3.2, João escreve sobre o amor. Não há dúvidas que Jesus ensinou lições valiosas sobre o amor aos seus discípulos. E aprendei de mim. Mateus 11:29. No entanto, João se destacou grandemente no aprendizado desse amor glorioso, desse amor maravilhoso. Porque João ele é conhecido como o apóstolo do amor, pois suas cartas, o seu evangelho destacam profundamente esse tema central da vida cristã, que é o amor. Ele testemunhou de perto as atitudes de Jesus e observou seus ensinamentos, especialmente sobre o amor ao próximo e o amor a Deus. Quando João escreve sobre o amor, ele o faz com a autoridade de quem viu, de quem ouviu do próprio Jesus, de quem experimentou o amor de Cristo em sua forma mais pura e transformadora. Não teve alguém que falou para ele, não houve uma fonte externa, como alguém que escrevesse um relato de outra pessoa. Ele viveu esse amor no seu dia a dia com Jesus. Tanto em demonstração desse amor de Jesus para com as pessoas, como a demonstração desse amor de Jesus por ele mesmo, por João. Não há dúvidas de que Jesus ensinou lições valiosas sobre o amor aos seus discípulos. O convite de Jesus em Mateus 11:29, aprendei de mim, revela que o mestre não apenas falava sobre o amor, mas ele encarnava o amor em cada ação no seu dia a dia. João, ele aprendeu com Jesus que o amor não é um sentimento abstrato, mas uma atitude concreta de entrega, de serviço e de compaixão. É por isso que em suas cartas João afirma que Deus é amor,
como em 1 João 4:8. E que quem ama, ele demonstra que conhece a Deus. Quem não ama, demonstra que nem conhece a Deus. Aprender com Jesus é aprender a amar com pureza, com verdade, com sacrifício, como Jesus amou, como Jesus nos ama. Esse amor, ele transforma relacionamentos, ele edifica a igreja, ele dá testemunho ao mundo da presença de Cristo em nós. Oh, Jesus, como precisamos desse teu amor. Como somos carentes, Senhor, de incorporar, de viver esse amor a cada dia. Transforma, Senhor, a nossa vida. Que essa lição no domingo possa ser um marco de reflexão, de transformação na vida de cada aluno em cada escola bíblica dominical. Tópico 3.3, o amor evidenciado em cartas. Em suas cartas, João expressou o amor de Deus, referindo-se aos seus leitores como amados ou filhinhos. Essa maneira amorosa de escrever e viver fez João ficar conhecido como o apóstolo do amor. Amor é um dos temas centrais da carta do apóstolo João, sendo evidenciado não apenas nas palavras que ele escreveu, mas na maneira como ele se dirigia aos seus leitores, a quem ele endereçava aquelas cartas. Ele chamava os irmãos de amados, ele chamava os irmãos de filhinhos, termos que revelam afeto, revelam carinho, cuidado pastoral, revelam uma profunda comunhão espiritual que ele tinha com aquele povo, revelam a importância que aquele povo tinha para ele. Essas expressões não são meras formalidades de João, mas reflete a essência do amor cristão que ele aprendeu com o próprio Jesus. João, ele via a comunidade, que ele pastoreava como uma família espiritual onde os relacionamentos deveriam ser marcados pela ternura, pela verdade, pelo compromisso um para com o outro. O uso frequente de filhinhos também pode mostrar a postura de mentor, de pai espiritual que ele tinha com aquele povo, guiando com amor aqueles que estavam crescendo na fé. Nas suas cartas, João, ele não apresenta apenas uma fala sobre o amor. Ele pratica, evidenciando que quem realmente conhece a Deus deve amar de forma concreta, de forma prática. Para ele, amar não era uma opção, mas uma marca essencial daquele que nasceu de Deus. Isso é muito profundo, muito profundo. Irmãos, essa lição é uma lição assim profundamente reflexiva sobre a nossa vida cristã. Jesus, quando ele fala em João, no Evangelho de João, que e nisto o mundo conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, ele coloca o amor como a marca do cristão. E essa lição de hoje, ela vem nos fazer refletir. Será que nós temos deixado esse amor tomar conta mesmo da nossa vida? Ou será que nós estamos mais semelhantes àquele João que foi encontrado com Jesus pescando? Aquele João que foi encontrado por Jesus reparando as suas redes. Aquele homem intempestivo, impulsivo, que quer que desça fogo do céu e mate meio mundo de gente. Essa lição nos faz refletir sobre esse amor que deve dominar a nossa vida e que a nossa oração possa ser aquela oração lá do final: Senhor, que nós tenhamos mais amor, que o teu amor ache mais espaço na nossa vida a cada dia. Então,
Nesse terceiro tópico, nós vimos que a caminhada com Jesus ela deve gerar maturidade em amor na nossa vida. Deve gerar maturidade em amor. Quanto mais eu caminho com Jesus, mais eu devo demonstrar amor na minha vida. Sabe por quê? Porque quem não ama, não conhece a Deus. Quem pouco ama, pouco se aproxima de Deus. Conclusão, vamos concluir. E meu Deus, se nós fôssemos falar sobre essa lição 2 horas, 3 horas, 4 horas, era pouco. Conclusão, o discípulo João teve sua vida transformada a partir do momento que ouviu e atendeu o chamado do Senhor Jesus para ser seu discípulo. E conforme caminhava com Jesus, ele foi aprendendo, sendo corrigido e aperfeiçoado. Mais tarde, João se tornou um dos instrumentos do Espírito Santo na evangelização e na edificação da igreja. Que o mesmo Espírito continue operando hoje em cada membro do corpo de Cristo e nos fazendo agentes evangelizadores e educadores para a glória de Deus. Meu querido, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E sobre a sua vida possa estar a unção de Deus. E sobre a sua vida possa estar a graça de Deus na ministração dessa lição no domingo. Que o seu coração possa estar cheio deste amor. E que esta lição possa falar profundamente, primeiro, no seu coração, para que você possa ser um instrumento de Deus para falar ao coração dos seus alunos no domingo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.